Gente, vamos continuar fazendo exercícios de introdução. Vejamos aqui o nosso tema número 3, que é melhoria da mobilidade urbana para os habitantes de periferias. Eu aproveito e mostro logo o tema número 4. Observem, melhoria da mobilidade urbana para os habitantes de periferias no Brasil. Ah, Rita, se eu pensei que fosse um tema só e que você tinha repetido por engano. Não, não é um tema só. Na verdade, o que eu puser em um, vou pôr no outro. O que eu puser na introdução de um, vou pôr na introdução do outro. A diferença é que no tema número 4, eu vou acrescentar a expressão no Brasil, ou neste país, ou em nosso país. Bom, aqui eu tenho um tema que fala de algo positivo, que é melhorar a mobilidade urbana para os habitantes de periferias. Onde quer que seja, turma, o Brasil não está no meu tema. Então, eu não vou produzir uma proposta interventiva que resolva os problemas de mobilidade urbana das periferias brasileiras somente. Eu preciso mostrar que eu tenho sugestões para resolver problemas de mobilidade urbana de quaisquer periferias do mundo. Muito bem. No tema 4, ao contrário, eu vou direcionar minha proposta interventiva para o Brasil. No tema 3, eu trato de problemas que percebo em lugares diversos. Problemas de mobilidade. E no tema 4, de problemas que percebo no Brasil especificamente. Então, isso já está bem claro para nós. Rita, se você havia dito num certo slide, quando você estava mostrando como preparar a introdução, bem no início do exercício, que ou promovemos algo positivo ou combatemos algo negativo. Verdade. Mas eu estou percebendo, Rita, que nas 4 questões, nos 4 exercícios, sempre há algo positivo. O primeiro exercício trazia o tema de ter acesso ao registro civil para também ter cidadania. Isso é positivo, exato, você tem razão. O segundo tema falava de reconhecer a importância da mulher nas ciências de saúde no Brasil. Isso é positivo, isso é até necessário, é justo, você tem toda a razão. O terceiro tema fala em melhorar a mobilidade urbana, isso é ótimo. E o quarto fala também em melhorar a mobilidade urbana. Diferença, o quarto traz o Brasil. Verdade. Então, como é que nós vamos treinar algo que é preciso combater? O que eu quero dizer, Rita, é que nas 4 questões não apareceu algo a combater, só apareceu elemento a promover. Verdade, muito bem, gostei da sua observação. Mas eu vou aproveitar um dos últimos, o 3 ou 4, para falar de como trabalhar com o negativo também. Você vai aprender a fazer isso, não se preocupe. Vejam bem, melhoria da mobilidade urbana para os habitantes de periferias. Vou continuar trabalhando com um aspecto positivo e vou dizer, é inadmissível, é inaceitável que algo tão relevante quanto, aqui, turminha, eu vou acrescentar uma palavra, quanto à boa mobilidade urbana. Por que, Rita, se você falou em boa mobilidade urbana? Gente, porque mobilidade urbana sempre existe. Se eu disser, foi isso, se eu disser que a mobilidade urbana é importante, parece até que não existe mobilidade urbana, existe. Até nas cidades mais desprovidas de recursos para a mobilidade urbana, as pessoas se movimentam. Mesmo que não tenham uma rua calçada, mesmo que não tenham uma calçada em suas ruas, mesmo que não tenham um transporte coletivo, elas se movimentam, então elas têm mobilidade urbana, mas têm uma ruim, né? Uma mobilidade urbana ruim. Então, eu preciso sinalizar que eu estou defendendo a boa mobilidade, porque a mobilidade, de todo modo, eu já tenho, boa ou ruim, eu já tenho. Então, vamos lá. É inadmissível que algo tão relevante quanto a boa mobilidade urbana não tenha gerado, até agora, esforços suficientes de governos e sociedades. Observem aqui os elementos que eu escolhi.
E por que eu os escolhi? Porque eu sei que não é só um governo de uma cidade, de um estado, de um país que pode melhorar a mobilidade urbana. A sociedade também tem a obrigação de melhorá-la. Também precisa contribuir com a sua melhoria. Então, aqui eu estou responsabilizando governos e sociedades. Então, esse momento é um momento de reflexão. Quem pode contribuir para isso, né? É inadmissível que algo tão relevante quanto a boa mobilidade urbana não tenha gerado até agora esforços suficientes de governos e sociedades para a realização de ações que... Turminha, eu quero promover o quê dessa vez? A boa mobilidade urbana. Então, feminino, né, turma? Então, vou usar um A. Que a promovam e, assim, promovam também o quê, turma? O que é que você acha que a boa mobilidade urbana traz como consequência? Reflita. Observe que eu sempre estou trazendo algo e depois acrescentando uma consequência. Se eu tenho uma boa mobilidade urbana, o que eu também terei? Bem-estar social. Então, eu vou dizer, para a realização de ações que a promovam e, assim, promovam também bem-estar social. Bem-estar sempre com hífen, minha gente. Bem-estar social. Muito bem. Preenchemos nossas lacunas. Antes de passar à próxima frase, eu quero chamar a atenção para alguns outros aspectos. Para a ideia de medidas, eu já chamei atenção nas questões anteriores, para a ideia de desafios também. Já expliquei isso direitinho. Mas eu quero explicar agora por que a palavrinha suficientes, o adjetivo suficiente está em destaque. É muito perigoso dizer que não há esforços para algo. Porque muitas vezes os textos motivacionais trazem exemplos de esforços. Então você vai se arriscar a entrar em contradição com os textos motivacionais. Mesmo que esses textos não tragam exemplos de esforços por algo, o seu avaliador, a sua avaliadora, poderá conhecer alguns esforços existentes. Então não vamos ser radicais, não vamos dizer que não há esforço algum pela mobilidade urbana, não existe esforço pela mobilidade urbana. Nada foi feito até hoje para que se reconheça o papel importante da mulher nas ciências da saúde no Brasil. Não sejamos radicais. Não devemos dizer que não existe atitude alguma para se conceder o registro civil a uma pessoa no Brasil. Existe. Inclusive, a lei o garante como algo a doar, a dar, a conceder. Não é nem doar, porque é um direito do cidadão. A lei o garante gratuito. Então, dizer que não há ações, que não há esforço algum, não é prudente. Muito bem. Suficientes é uma palavra fundamental nas nossas introduções. Eu recomendo sempre que você use essa palavra, porque você aqui tem o equilíbrio necessário para não ser questionado, para que ninguém refute a sua informação, para que ninguém discorde dela. Então, quando você diz que os esforços não são suficientes, a sua observação é aceita. Então, essa palavrinha eu peço que vocês levem sempre. Aqui também eu tenho a palavra ações que está grifada, observem, para a realização de ações que a promovam. Então, ações que você certamente irá mostrar. Que ações seriam essas? Que ações já estão sendo feitas, vêm sendo feitas, e que ações ainda precisam ser acrescentadas, as medidas. Então, essa palavra ações aqui tem a mesma função, o mesmo papel que a palavra medidas. Bom, gente, o restante você já conhece, e agora nós vamos ao nosso último. Olhe, eu vou fazer agora o oposto, observem bem, vejam como é simples. Se eu preciso da melhoria da mobilidade urbana, é porque essa mobilidade urbana não está me satisfazendo. Eu não estou satisfeita com ela. Eu vejo problemas nessa mobilidade. Então, eu vou fazer o contrário, apenas para que vocês vejam como atuar quando quiserem combater algo. Então, eu vou dizer, é inadmissível que algo tão prejudicial, eu não vou mais usar a palavra importante, nem a palavra relevante,
observem bem, observem que eu vou reclamar de algo. É inadmissível que algo tão prejudicial quanto os problemas de mobilidade urbana. Gente, eu vou aqui, vocês sabem muito bem, pedir que vocês escrevam a palavra urbana aí no materialzinho, porque aqui não coube. Então, eu não terminei mobilidade. Escutem. É inadmissível que algo tão prejudicial quanto os problemas de mobilidade urbana, evidentemente, se o meu exemplo foi os problemas, palavra escrita no plural, eu vou ter que fazer um concertinho aqui à frente, vou ter que dizer, não tenham, que os problemas não tenham gerado até agora esforços suficientes de governos e sociedades vejam bem, para a realização de ações. Então, eu vou dizer ações que há. Opa, minha gente, cuidado, porque agora eu estou falando em problemas, eu não estou falando em boa mobilidade urbana. Então, vamos ver aqui uma pequena alteração. É inadmissível que algo tão prejudicial quanto os problemas de mobilidade urbana não tenham gerado até agora esforços suficientes de governos e sociedades no Brasil. Vamos aproveitar e acrescentar logo aqui o Brasil, porque este tema tem o Brasil em seu escopo, né? Para a realização de ações que... Eu vou usar um uso aqui, porque eu me refiro aos problemas, mas lembrem, eu vou trocar a palavra promovam por combatam, porque eu preciso combater problemas. Eu não posso promover problemas. Então, muita atenção. Novamente, é inadmissível que algo tão prejudicial quanto os problemas de mobilidade urbana não tenham gerado até agora esforços suficientes de governos e sociedades no Brasil para a realização de ações que os combatam e assim combatam também o mal-estar, contrário de bem-estar, com hífen, o mal-estar social no país, que é o Brasil especificamente. Então, desculpem aqui o risquinho, mas é preciso conscientizar vocês de que você escolhe um caminho a seguir. E as palavras escolhidas precisam ser coerentes, porque nós promovemos o que é positivo e nós combatemos o que é negativo. O restante, turma, vocês já conhecem. E nós agora podemos passar a um próximo momento da nossa aula. Observações. A palavra destacada em negrito, vocês lembram qual foi? A palavra suficientes, turma. A palavra suficientes é indispensável para que não se cometa uma generalização indevida. A palavra destacada em negrito, qual foi ela? Suficientes. Eu já expliquei por que essa palavra é muito importante na nossa introdução. As palavras grifadas são cabíveis em qualquer introdução para a redação Enem. Quais eram as palavras grifadas? Ações, medidas e também, não lembro bem agora, desafios. Muito bem. Eram essas as palavras grifadas. Por que, Rita, se você gosta tanto dessas palavras? Porque elas costumam aparecer em temas. E se você já se acostuma a usá-las na sua introdução, isso facilita a sua avaliação do tema. Então, assim será, né? Não deixe de incluir todo o tema até o elemento 5. Eu estou falando dos numeraizinhos que estão lá dentro do nosso texto. Observem, voltemos aqui para que vocês entendam. Não deixem de incluir todo o tema até o numeral 5. Ou seja, não deixem de trabalhar com todos os elementos. Ah, Rita, se você falou mobilidade urbana. Sim, eu usei mobilidade, né? Então, os problemas de mobilidade urbana, eu não escrevi aqui porque não coube. Eu pedi até para vocês complementarem. Você falou em periferias? Muito bem. Não falei em periferias. Aí mora o problema. Vamos voltar ao tema 3. Observe como é importante essa revisão.
Então, você deixou de propósito exatamente. Vejam bem, melhoria da mobilidade urbana. Você falou em mobilidade urbana? Falou. Você falou quem deveria se responsabilizar por evitar esses problemas? Falei. Você falou em Brasil? Falei sim. Mas você se esqueceu, Rita C., de um detalhe, das periferias. Nós não estamos falando de mobilidade urbana de modo geral. É simples. Releia o seu tema, volte para a sua introdução e faça a complementação necessária. Prepare a canetinha que vocês vão escrever uma palavrinha a mais. É inadmissível que algo tão prejudicial quanto os problemas de mobilidade urbana em periferias brasileiras. Só isso. Então, aqui vocês vão puxar uma setinha e vão escrever urbana em periferias brasileiras. Então, se eu quisesse escrever assim, observem, problemas de mobilidade em periferias de cidades brasileiras. A mesma coisa, afinal de contas, urbano vem de urbis, que no latim significa cidade. Você só não pode dizer urbanas em cidades, porque aí você vai ser redundante. Vamos então aproveitar e consertar também o slide anterior. Vejamos. Melhoria da mobilidade urbana para os habitantes de periferias no mundo. Aqui você só não vai trazer o Brasil. Então você dirá, é inadmissível que algo tão relevante quanto a boa mobilidade urbana em periferias, e você não fala em Brasil. Muito bem. É isso, turma. Então, é questão de revisão, de carinho, e conferir se nós realmente usamos todos os elementos do tema. Mas eu deixei para mostrar um exemplo de falha a vocês, exatamente no momento de trazer todo o tema, até o elemento 5. Vamos em frente. Bem, vamos agora trabalhar com as competências 2 e 3. Vamos ver os desvios comuns a essas competências. Agora nós vamos trabalhar como se fôssemos avaliadores no Enem. Turma, agora nós tivemos a experiência de saber o quanto é importante fazer a revisão do tema para observarmos se ele realmente consta inteirinho na nossa introdução. Vamos ver aqui um exemplo que eu trago para nós vermos mais uma vez a redução do tema. Rita C., então, se nós não tivéssemos falado em periferia nos 2 itens anteriores, nós teríamos tido uma redução do tema, teríamos sim, porque nós estaríamos dando a entender ao leitor que trabalharíamos a mobilidade urbana olhando para a cidade inteira e não apenas para as periferias. Gente, agressões ambientais, agressões ao homem, esse é o nosso tema. Vamos fazer aqui uma avaliação do que ele espera de nós. Eu preciso dar a entender que quando o homem agride ao ambiente, está agredindo a si mesmo. Que há um troco nessa história. A agressão ao ambiente traz como consequência malefícios ao homem. Ele termina sendo agredido também. Muito bem. O homem agride o ambiente de diversas formas. Até aqui eu falei de um homem que agride o ambiente. A agressão é ambiental. As consequências desse fato são reveladas em documentários, verdade, e em noticiários com constância, verdade. São ressaltadas em conferências mundiais, verdade, e em outros eventos, mas isso ainda não o sensibilizou suficientemente. Olha aqui a palavrinha suficientemente, não foi suficiente, mas foi suficientemente, porque há muitas pessoas sensibilizadas, com certeza. Eu não posso dizer que nenhum de nós está sensibilizado com a questão ambiental. Acordos são feitos, número considerável de países se tornam seus signatários. O que significa isso, Rita? Se assinam os acordos, são signatários. Mas, pouco tempo depois, confirma-se que as práticas indevidas contra o ambiente persistem e até se acentuam. Joinha, gente. Agora, até aqui, nós só falamos de agressões contra o ambiente. Em momento algum, eu dei ao leitor a ideia de que o homem também é prejudicado. Então, observem. O planeta tende, assim, a enfrentar uma gravíssima fase devido a abusivas ações do homem, ou seja, ações antrópicas. Então, eu trabalhei metade do tema, né, minha gente? Eu não trabalhei o tema inteiro. E esse erro se chama redução do tema.
Esse erro é um dos tipos de tangenciamento ao tema. Se você prosseguir na sua redação sem trazer essa informação, você não passará de 80 pontos na competência 2. Então, eu peço que você tenha o máximo de atenção ao tema. E depois de a redação ter a sua introdução pronta, dê mais uma olhadinha nele. Vamos para o próximo problema. Tangenciamento do tema. Vejam, reduzir e destinar bem o lixo. Reduzir, produzir menos resíduos e os resíduos produzidos serem bem destinados. Isso depende de, vamos ao outro lado dos 2 pontos, depende de educação, lei e investimento para esse fim. O fim de reduzir e destinar bem o tema. Desculpem, bem os resíduos, o lixo. Há muito se vem discutindo sobre os males que o excesso de lixo tem causado ao planeta. Prolixidade, eu sei que esse não é o meu fim nesta questão, neste exercício, mas que passagem prolixa. Há muito se discute, há muito se vem discutindo. Para que tantas palavras se eu posso dizer a mesma informação com 2 ou com 3 no máximo? Há muito se discute sobre os males que o excesso de resíduos tem causado ao planeta e ao homem. Rita, se eu não estou entendendo por que você troca lixo por resíduos. Se o próprio tema traz lixo, são aquelas falhinhas de tema, turma. Se você usar lixo aqui, não há problema, você está seguindo o tema. Eu até recomendo que você siga o tema. Porque se o problema veio no tema, você não pode ser responsabilizado por ele. Agora, existe uma diferença entre resíduo e lixo. Depois podemos falar sobre isso. Há muito se discute sobre os males que o excesso de lixo, acompanhando o tema, ou de resíduos, tem causado ao planeta e ao homem. E assim, muito se tem pensado, poxa gente, que trecho cansativo, muito se vem discutindo, muito se tem pensado. É uma verborragia, é prolixidade, é complicar com a linguagem, é cansar o leitor. Nós vamos fazer alguns cortes daqui a pouquinho. Vamos continuar. Sobre o que fazer para reduzir o problema. Então, nós já tratamos aqui de reduzir o quê, gente? O excesso de resíduos. Não é verdade? Nós ainda não falamos sobre destinar bem esses resíduos. Já falei de reduzir. Muito bem. O homem é um ser social que, infelizmente, por seu egoísmo e inconsequência, só quando percebe riscos iminentes, quer dizer, riscos muito próximos, dificilmente evitáveis, só quando percebe riscos iminentes é que resolve repensar suas ações, advindas da influência social, como diz Rousseau ao descrever Emílio, protótipo do ser puro que se degenera no contexto coletivo. Que viagem, hein, minha gente? Que viagem. Sabe o que é isso, Rita? Se as pessoas querem trazer logo um repertório sociocultural. Não pode, não, trazer um repertório sociocultural na introdução? Pode, mas sem fugir da linha, fugir das linhas. Não podemos nos exceder. Olhem só, aqui eu trabalho com a noção de que o homem é um ser social, que infelizmente, por seu egoísmo e inconsequência, e aí eu já pergunto a vocês, que soluções vocês darão para resolver o egoísmo e a inconsequência humana? Há quantos mil anos o homem vem se mostrando egoísta? Você terá solução para esse problema? Para a inconsequência humana, para a irresponsabilidade humana? Você tem como resolver? Gente, então vocês não devem fazer esse tipo de comentário, porque depois vocês vão ficar em uma saia justa, vocês não vão ter como atuar. E vejam bem, só quando o homem percebe riscos iminentes é que resolve repensar suas ações, advindas da influência social. Então, pelo que eu percebo, você tem mais um problema para resolver na sua proposta interventiva, a influência social. Gente, essa influência é inevitável.
Não há como não ser influenciado. Todos nós somos influenciados. Cabe-nos procurar filtros para não cairmos nessa influência de forma indevida. Mas isso é natural, você não vai resolver essa influência social, nem o egoísmo, nem a inconsequência. E aí você diz que Rousseau, quando descreveu Emílio, em uma de suas obras, protótipo do ser puro que se degenera no contexto coletivo, tratou disso. Então, praticamente, você está quase sugerindo que nós nos afastemos da sociedade para evitarmos a grande produção de resíduos e para sabermos destinar bem esses resíduos. Ou seja, você está passando do limite. Quando eu digo você, é a pessoa que escreveu. Assim, nada fez ainda o homem para reduzir seu consumo e a produção de lixo. Minha gente, que radicalismo, hein, turma? Nada fez o homem ainda para reduzir seu consumo e a produção de lixo, tem certeza? Tal egoísmo, que você não saberá resolver, levou-nos a buscar em excesso lucro. E isso fez que a produção de lixo se acentuasse. Só isso, eu pergunto, é unicamente a busca do lucro que me fez produzir mais resíduos? O fato, por exemplo, de nós termos uma população mundial gigantesca não contribui para a produção de resíduos? Não contribui para o seu crescimento? É somente a busca do lucro? Não é verdade. É em decorrência do capitalismo que hoje enfrentamos sério problema. Pronto, vai ter que resolver o capitalismo. Olhe só o que você está trazendo como expectativa para o leitor. Não faça isso. Que hoje enfrentamos sério problema. Onde depositar o lixo? Como diminuir sua produção? Timidamente, você falou em onde depositar. Quando falamos em destinar resíduos, não significa apenas depositar os resíduos. A forma como esses resíduos serão transportados, por exemplo, também entra nessa história. Então, aqui nós temos uma introdução que tangencia o tema, que promove expectativas indevidas, muito prolixa. Não deveríamos ter escrito o texto, há muito se vem discutindo sobre os males que o excesso de lixo tem causado ao planeta e ao homem. Poderíamos ter dito apenas que o excesso de resíduos tem causado ao planeta e ao homem diversos males. Por isso, se pensa sobre o que fazer para reduzir o problema. Então, minha gente, é preciso haver cuidado com esses aspectos. Bem, temos aqui 2 problemas. No nosso próximo vídeo, trabalharemos outros. Temos 10 tipos de falhas a serem avaliadas e vocês vão ficar realmente bastante críticos, bastante exigentes para a produção dos textos de vocês. Até daqui a pouquinho.